Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Boletim Cripto, hoje 7/8 de 2022. Eu me chamo Gleison Souza e esse é o canal BeSmartBit. Eu peço que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative aí a notificação, beleza? Segue a gente também lá no Instagram, @BeSmartBit, lá a gente está colocando análise gráfica, fundamentalista, falando sobre criptomoedas, sobre o mercado também de uma forma geral, todos os dias lá, né? Então segue @BeSmartBit. Beleza? Deixa seu comentário aqui ou então alguma sugestão para esse vídeo que você quiser que a gente traga alguma análise, alguma coisa do tipo aqui sobre alguma criptomoeda, é só deixar o comentário aí, beleza? Então vamos lá, né, trazer aqui o ranking aqui de capitalização, né, como que está o ranking de capitalização no mercado de criptomoedas. Atualmente nós temos aí mais de 20 mil criptos, né, 20.485 criptomoedas. Exchanges aí ultrapassam as 500, né, 500 corretoras, né, juntando centralizado e descentralizado. O market cap, né, a capitalização do mercado continua acima de $1 trilhão, 1,09, né, volume de negociação também é alto, 42 bilhões nas últimas 24 horas, e a dominância do BTC caiu um pouco, né, tá com 42,2 e a do Ethereum 18,9. A taxa de gás, né, de GUI, que é a menor unidade de Ethereum, está custando aí 29 GUI, né, então é interessante. Então aqui a gente vê o ranking que continua, não mudou muita coisa da semana passada, Bitcoin em primeiro lugar, né, tendo uma baixa semanal de 2,23, essa queda aqui, custando $23.215. Em segundo lugar, nós temos Ethereum, custando $1.711, né, 0,21 de alta em 7 dias. Temos em terceiro e quarto stablecoins, Tether e USDC. Em quinto lugar, nós temos o token da Binance, que deu uma alta, né, agora está com uma queda semanal essa semana, mas teve semanas de alta aí, né, e custando agora $323. Em sexto, nós temos Ripple, XRP, 37 centavos, com uma baixa de 4,83 na semana. Em sétimo lugar, uma stablecoin, né, stablecoin da Binance. Em oitavo lugar, nós temos Cardano, 52 centavos, com uma baixa de 2,62. Em nono lugar, nós temos Solana que sofreu aí um hack, mas eu já explicar para vocês que é o seguinte, não foi a rede da Solana que foi hackeada, tá? Vou já falar o que é que foi. Foi uma falha aí, né, num movimento aí de liberação, né, de endereços de carteira. Vazou aí os endereços de carteira e nesse vazamento foi hackeado, a gente vai já ver aqui. Solana custando $40, né, mas com uma baixa mesmo assim de 8,3. Né, isso aqui fez com que várias pessoas, né, saíssem das suas posições de Solana, né? Mas ainda está custando aqui $40, né? E décimo lugar, fechando aqui a décima posição, Polkadot, né? Com uma baixa de 2% na semana e agora custando $8,77. Aqui no índice de medo e ganância, né? A Fear and Greed Index, que é o índice que mede ali o medo ou a ganância, né, das pessoas, né? Quando o mercado está ganancioso, ou seja, quando o mercado das pessoas estão mais positivas, com pensamentos mais positivos, uma sensação de alta no mercado, o índice marca essa região verde, né, onde marca ali ganância, e o medo ele marca nessa região. Então a gente observa aqui que ele agora está marcando 30, né, vai ser atualizado agora às 9 da noite, né, ontem marcou 31, e mês passado a gente estava em extremo medo, tá? Então andou muito, aqui a gente chegou a pontuar 42, tá? Aqui no gráfico, se a gente coloca aqui, ó, em 3 meses, no dia 18 e 19 de junho, ele marcou aqui 6, ele estava marcando 6, né, no índice. Então de lá para cá ele só vem fazendo esse movimento de alta, atingiu essa máxima aqui no dia 30 de julho, marcando 42, algo que não acontecia há muito tempo, né? E agora está aqui, nesse range aqui, né, entre 40 e 30. Lembrando que as melhores regiões de compra são essas regiões aqui entre 20 e 10, e as regiões excelentes de compra são as regiões abaixo do 10, né? Quando está marcando aqui, ó, 7, 6, tá, 8 pontos, são regiões excelentes. Aqui nos dados on-chains a gente também teve uma recuperação, né, nesse marcador aqui, que é o que mede a média móvel de 200 semanas. Muitos analistas, inclusive os analistas da Bloomberg, eu vou trazer já essa matéria para vocês aqui, eles usam essas médias, né, esses dados baseados em médias de 200 semanas, tá, para fazer análise. Então é muito importante a gente ver isso aqui, ó. Né, esse aqui é no Look into Bitcoin, você pode achar esses dados aqui todos gratuitos, são dados on-chain, ou seja, são dados que saem direto, né, que são coletados direto da blockchain. Né, então não tem como ter aí uma espécie de erro, né, na leitura, são dados fiéis. Então a gente vê aqui que toda vez que o Bitcoin ultrapassa essa linha, que é essa média de 200 semanas, ele dá oportunidade excelente de compra, porque ele passa pouco tempo nessa região e depois ele faz os movimentos de alta, né? E a gente passou por isso, né, aqui nesse momento, e agora vamos passar de novo. Aqui, ele tocou aqui, né, e agora fez aqui esse toque aqui e está subindo, né? Mesma coisa acontece com o modelo Stock to Flow. O modelo Stock to Flow está fazendo exatamente essa leitura para a gente. Essas linhas pontilhadas aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, são os halvings, tá? Que separam os halvings, né, do Bitcoin. Aqui nós temos os dias, né, faltando para o halving. Né? Então a gente já percebe que o verde claro está ficando escuro para chegar na região já, para ficar azulado, né, até ficar assim roxo, que é quando atinge o halving, né, que são mais ou menos essas linhas pontilhadas. Então a gente não teve a alta ainda, né, desse halving aqui,
tá? Que vai ser mais ou menos ali em abril, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Vai ser mais ou menos ali em abril de 2024, né? É quando há aí uma queda na remuneração, o halving é isso, há uma queda na recompensa dos mineradores, né? Com isso, o Bitcoin também vai ficando mais escasso, né, e mais valioso. Isso é um evento que acontece de 4 em 4 anos, automaticamente, né, na rede Bitcoin. Então a gente vê aqui que essas zonas vermelhas, ó, dentro desses quadrados aqui, aconteceram, mas aqui só aconteceu uma vez, e a gente ainda vai ter essa próxima zona vermelha aqui, né? Aqui nos dados on-chain a gente percebe essa confirmação do movimento fractal do mercado, no mercado fazendo movimentos fractais, se repetindo aí, né, cada vez mais. E agora, é claro, com uma infraestrutura muito maior do que nos anos passados, né? A gente vê hack acontecendo, a gente vê corretora quebrando, a gente vê muita coisa, jornal falando mal do Bitcoin, né? E mesmo assim ele está nesse suporte, segurando, né? Pelo que aconteceu, o Bitcoin já era para ter já caído a 3 mil dólares, 5 mil dólares, já que muitas pessoas alegam que ele é algo que não vale nada, né? Eu vejo muitos até esses economistas mais antigos, essa galera toda aí, investidores, dizendo que o Bitcoin não representa nada, né? Mas é um nada que agora está valendo ali quase 500 bilhões de dólares, já teve já o seu valor de mercado ultrapassando já 1 trilhão. Né? Então, assim, é interessante ver, 2 trilhões, né? Então é interessante ver, tá, o quanto que isso é contraditório, né? Você fala que algo não tem valor, mas na realidade ele tem valor e ele só aumenta ao longo do prazo, né? A gente vê que ao longo do prazo a tendência do Bitcoin é de alta máxima, né? É de alta máxima. Tem as correções, os momentos de bear market, as baixas, mas é isso aqui, tá? Ele está projetado aqui, segundo esse modelo Stock to Flow, para 77 mil dólares, né, ali em 17 de maio de 2024, tá? Que é aqui mais ou menos na linha do halving, né? Então essa linha vermelha aqui dá uma projeção do preço. Ele está projetado ali para 75, 77 mil dólares. Sobre o vazamento de chaves, pessoal, que aconteceu essa semana aí, né? Não foi na rede Solana, lembrando que o hack não foi na rede Solana, tá? As chaves privadas foram comprometidas, tá? E o seguinte, ó, foi isso aqui, ó. O desenvolvedor e entusiasta cripto, né, explica que não há muitas informações disponíveis, mas tudo indica que vazaram as chaves privadas por causa de serviços terceirizados. A Slope, tá? Essa carteira aqui, a Slope, que é uma das wallets, né, que roda na blockchain da Solana, ela vazou as chaves privadas dos usuários. Não sei se isso aí foi intencional ou se foi algum vacilo, né, ainda estão investigando essa história. E como elas são interoperáveis, outras importaram as palavras-chave na Phantom, que é a carteira, né, da Solana, né? E acabaram também sendo afetados com vazamento. Né? Nada foi confirmado, mas ele viu no Twitter lá e tal, que é um desenvolvedor de segurança de Solidity, né? Solidity, que é essa questão de estudo, né, de blockchains e tudo mais, e que envolve segurança cibernética e tudo isso. Então, pelo que até agora se sabe, o hack não foi na rede, tá? Tem até um CEO aqui, o CEO da Passfolio, David Goldbald, acho que é assim que se pronuncia, ele falou um negócio muito bacana. O forte desempenho do Bitcoin e do Ethereum diante desses compromissos mostra o quão robusta e desenvolvida é a indústria de criptomoedas. A conclusão desta semana é que as criptomoedas estão aqui, né, está aqui para ficar, e os hackers apenas a tornam mais fortes e resilientes à medida que a indústria aprende com seus erros nesses primeiros dias. Então, de uma certa forma, é até interessante a gente, né, tá vivendo esse momento onde redes são hackeadas, né, tudo, porque a gente está no começo. A gente está na primeira década aí, né? Entrando agora na segunda década do Bitcoin, mas algumas redes, alguns blockchains, né, não tem nenhuma década ainda. Então é interessante que esses erros aconteçam no começo e assim o mercado vai criando mais infraestrutura de segurança também no passar do tempo, né? Apesar de ser, ele continua, né? Apesar de ser obviamente ruim, porque os usuários perderam seus fundos, é bem diferente de um hack direto no protocolo. Ou seja, não foi um hack no protocolo da Solana, tá? E seria mais uma falha estrutural e mais grave. Erros em aplicações, infelizmente, são comuns. Então é muito interessante a gente ver aqui, a gente esclarecer que esse hack não foi na rede da Solana, tá? Foi uma carteira que tem suporte, né, na blockchain da Solana, que vazou aí, né, as seeds, né, as palavras privadas. Por isso que é interessante você nunca terceirizar esse serviço. Você sempre, quando você tem sua carteira digital, né, você ter ali a sua custódia 100% da sua chave. Anota no papel, guarda num lugar que você sente seguro, tá? Mas não deixa no computador, não salva no e-mail, não envia para o WhatsApp web, não faz nada disso, tá? E até offline mesmo no computador, eu não aconselho você deixar nem em bloco de notas, nem em arquivo Word, nem nada. Tá? Aliás, alguns dias atrás aí, a gente teve um alerta de um cara de segurança cibernética que alertou que o pacote Office, né, da Microsoft estava vindo com um vírus, né, na atualização, com um ataque hack aí, que estava afetando também essa questão de senhas de criptomoedas. Então fica ligado, não guarda as senhas aí, né, nem offline, tá? Nem online, nem offline. O Banco Central disse que não vai ter problemas com o banco vendendo Bitcoin. A gente sabe que o Nubank agora se juntou ao Mercado Pago e
a BTG, né, que também estão vendendo aí agora diretamente, né, eles estão aí oferecendo diretamente negociação com criptomoedas, né, com Bitcoin e outras criptomoedas. O Nubank está vendendo Bitcoin e Ethereum, por enquanto, mas essas outras já oferecem outras criptos também. Mas o que o Banco Central diz é que o seguinte, que eles não veem problema, os bancos estão oferecendo, porque os bancos já são instituições, né, financeiras totalmente regulamentadas aí dentro, né, do sistema do Banco Central. Então não tem problemas para ele, né. Então o que é interessante a gente ver é o seguinte, ó, que além, né, do BTG Pactual, do Nubank, o Mercado Pago está oferecendo, o Santander e o Itaú já anunciaram planos de entrar nesse setor. Então você imagina quando o Itaú e o Santander, que são bancos gigantes aqui do Brasil, começarem a oferecer criptomoedas. Tá? O Nubank em uma semana atingiu 1 milhão, se não me engano, de compradores assim, de criptomoedas. Isso é bom? É e não é. O porquê que é bom? É bom porque isso traz mais visibilidade para o mundo cripto, isso traz mais interesse de dinheiro institucional e isso é legal para a legalização, né? E para essa consolidação também do mercado de criptoativos, né? O ruim é que é o seguinte, você comprando por banco, o Bitcoin nunca vai ser seu, tá? Você vai estar sempre colocando dinheiro, aumentando o fundo de reserva daquele banco. Tá? No caso do Nubank, quando você compra Bitcoin no Nubank, você não está comprando uma fração, né, de satoshis ali, daqueles 21 milhões de Bitcoins disponível no mercado. Você está comprando ali uma fração da carteira do Nubank, praticamente é isso. Entendeu? É tanto que quando você decide sacar para a sua carteira privada, o Nubank não oferece essa opção. Tá? E diga-se de passagem, a taxa lá, eles dizem que você pode comprar a partir de R$1, mas sabe que a cada R$1 que você compra lá, se você comprar R$1, eles já descontam 5 centavos. Então pode assim não parecer muito, né, 5 centavos, mas já é 5%, né, só de uma taxa. Né? E se você comprando R$1. Eu sei porque eu fiz esse teste lá para saber. Né? E quando você vende também, você já paga outra taxa. Então assim, não é nem pelas taxas tanto, é pela essa questão de realmente você não ter a custódia das suas criptomoedas. Tá? Eu não aconselho comprar em banco, mas é positivo por conta da visibilidade que isso vai trazer. A gente é um dos países aí que mais compra, né, que transaciona criptomoedas no mundo. Então isso é interessante partindo essa iniciativa, né, partindo do Santander e do Itaú, bancos assim. Né? Os analistas da Bloomberg dizem que o Bitcoin está com desconto extremo, né? Colocando o Bitcoin ao lado dos títulos de tesouros americanos, né, como os cavalos mais rápidos da corrida, o relatório da Bloomberg, né, aponta que o Bitcoin está com desconto extremo, olhando com otimismo para o investimento. Os analistas também focaram no preço do Bitcoin em relação à média móvel de 200 semanas. Segundo estes, o mês de julho foi marcado pelo maior desconto da história. Né? Então aqui a galera está falando que mês de julho agora e junho aí, né, esse último mês agora, o Bitcoin passou pelo maior desconto da história. Né? Isso está indicando fundo, está indicando que ele não vai cair mais, que agora só vai subir, a gente não sabe. Como eu postei no story lá no Instagram, a gente está passando por um momento em que o mercado está dando uma respirada, o mercado global inteiro, de cripto também, está dando uma respirada, né? Só que ainda é meio apreensivo. Né? A gente vê a questão da Rússia e da Ucrânia ainda se resolvendo, a gente vê Taiwan e China, né, começando a se estranhar, a gente tem eleições aqui no Brasil, a gente tem muita coisa no mercado americano, então assim, é tenso. Né? Então é aquela respirada, né? Aquela respirada com uma perspectiva positiva, é claro, e tal. A palavra recessão já foi sumindo mais, né? Você percebe que a palavra recessão estava sendo muito usada e tal, aquela coisa, inflação, aumento da taxa de juros e tudo. Só que agora parece que a galera já está dando mais que uma esquecida nisso. Então pode ser que a gente realmente agora nesse segundo semestre, né, tenha essa respirada. Mas o que eles afirmam aqui é o seguinte, ó, um dos maiores bull markets da história está por vir. Então analistas aqui da Bloomberg, né, que são analistas que fazem análise do mercado global no geral, eles estão falando que é anormal que o Bitcoin fique muito tempo, né, abaixo da média móvel de 200 semanas. Né? E julho marcou o maior desconto de todos os tempos. No calendário econômico, pessoal, a gente vai ter alguns eventos importantes de 3 estrelas lá nos Estados Unidos, né, como a relação do produto interno bruto, que vai ser lançado e tudo, o estoque também de petróleo, mas eu separei para vocês aqui isso aqui, ó, a perspectiva energética de curto prazo. Isso aqui é interessante porque ele traz uma análise de como é que está a demanda, né, essa parte aí de previsão de consumo, oferta, negociação em preços, né, dos principais aí mercados, né, de energia. Então é interessante a gente ver, porque o Bitcoin, com essa questão da mineração, está totalmente ligado, criptomoedas estão ligadas também. É um setor de tecnologia que envolve energia também. Então, geralmente, esse aqui é um evento, pessoal, que quando acontece lá nos Estados Unidos, tá, sempre sai alguma coisa falando ali sobre mineração, sobre mineradores e tal. Então, né, então é bacana a gente ver isso aqui, tá? Pessoas optando por energia solar, como que está a demanda de energia solar, fazendas de mineração de Bitcoin usando energia solar. Vai acontecer agora às 13 horas, horário aqui de Brasília, amanhã,
Amanhã não, terça-feira. Terça-feira, dia 9/8, horário aqui de Brasília. Gráfico do Bitcoin, pessoal. Bitcoin pareado ao dólar americano, gráfico de um dia, dados da Coinbase. Eu trouxe essas marcações aqui no Stories lá do Instagram. Tá? A gente marcou aqui essa retração de Fibonacci, pegando lá desse topo aqui, né? Esse topo que aconteceu em 27 de março, né? Que começou a ter essa queda acentuada aqui. Tá? E traçamos até essa espécie aqui de região de fundo, né? Que foi criado aqui. Tá? Vou tirar aqui o desenho para vocês observarem. A gente pegou aqui desse fundo, onde se criou também uma espécie de resistência, aqui, né? E traçamos uma fibo até essa formação aqui, ó, de 3 toques, tá? Desse fundo. Então a gente traça uma Fibonacci. Essa Fibonacci, quando a gente traça, ela traz aqui uma linha de tendência de baixa, né? Se a gente estivesse traçando essa Fibonacci assim, ela ia traçar um LTA. É como se fosse uma espécie de linha de tendência, né? Então aqui é um LTB. Então isso aqui é interessante a gente ver, ó, como o preço durante dias atrás, ó, foi que a partir do dia 29 de julho até o dia 4 de agosto, ele ficou exatamente permanecendo, né? E respeitando aqui, ó, essa região, né? E esses dois retângulos aqui, como eu trouxe lá no Stories, eu vou explicar para vocês aqui, é o seguinte: o Bitcoin ele passou um tempo aqui, né, nesse range de negociação. Então, quando ele fez aqui, né, esse primeiro fundo, fez um topo, depois chegou tocando essa região de novo e depois tocou aqui, a gente traça um retângulo simétrico, né? Acreditando que o preço vai ficar aqui nesse range de negociação. Ele rompeu. Dependendo do lado que vá o rompimento, o que a gente faz? A gente traça aqui outro retângulo simétrico. A gente dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, que ele já vem no mesmo tamanho, né? E você só arrasta ele aqui, ó. Você arrasta ele pegando esse topo anterior, tá? Aqui, ó, esse topo anterior e esse fundo, certo? Então você observa que geralmente, né, o tamanho sendo o mesmo, ele fica no mesmo range de negociação, né? Só que na parte, né, superior ou inferior, dependendo do rompimento. Então aqui ele fez rompimento. Então pode ser que o Bitcoin comece a permanecer nessa região aqui, ó, de range de negociação desse retângulo, tá? Ou rompendo ele aqui, né? Isso, se ele fizer esse rompimento, ele vai estar fazendo mais um pivô acima da média de 8, isso é interessante lembrar, certo? Ou então rompendo aqui para baixo e retornando a esse range de negociação dos 21 e os 18. Conseguiram compreender, pessoal, como que funciona essa questão de retângulo de acumulação? Então é muito interessante ver como o price action está acontecendo, né? Aqui, por exemplo, a curto prazo, a gente pode traçar até aqui essa espécie de LTB, né? E especular aí como que vai ser o toque, né, nesse próximo dia de amanhã. É quando nascer uma nova barra aqui, se o preço vai tocar esta LTA, desculpa, essa linha de tendência de alta, e vai subir, tentando buscar aqui o topo, né, desse retângulo, ou se vai romper, tentando buscar aqui fundo desse retângulo e topo desse retângulo anterior, certo? Então é interessante. Essa zona aqui, ó, acaba sendo a zona de transição, tá? A zona aqui, ó. A gente pode chamar também de zona de confluência, né? Onde ela pode servir tanto como suporte quanto como resistência, certo? Então é interessante a gente ver como que o preço está se movimentando aqui, price action puro. É isso aí, galera, espero que todos tenham gostado do Boletim Cripto de hoje, né? Segue a gente lá no Instagram, @BismartBit. Se você gostou desse boletim também, curte aí, compartilha com a galera, escreve algum comentário também para o YouTube entender que esse conteúdo é de grande relevância e entregue assim para o maior número de pessoas possíveis, beleza? Então, boa semana, fiquem com Deus, até mais!